sempre. Obrigada, querido Pedro. Obrigada sempre pela vossa presença, pela vossa aderência a estes nossos convites, pela vossa energia, pela oportunidade de nos podermos sentar e de nos cuidarmos como uma verdadeira humanidade e de circularmos energia, amor, boa vontade, e conhecimento e tudo o resto que nós circulamos nestas sessões. Não me refiro a mim, refiro-me a nós enquanto grupo, a nós os que estamos presentes, a nós os que vamos ouvir a posterior, a nós os que nos sintonizarmos com esta mensagem ou com esta energia ou com a qualidade deste momento. Então sempre grata pela vossa generosidade de se circularem e de se partilharem connosco e com todos. Bom, desta vez vimos um pouquinho antes do tempo, vimos um bocadinho prematuros neste nosso encontro de lua nova que vai acontecer nas primeiras horas do dia 28, ou seja, no finalzinho do dia da manhã, depois da meia-noite, passado pouco tempo, poucos minutos, nós temos o encontro mensal do Sol com a Lua, que acontece no último signo do zodíaco, o signo de Peixe, e estamos nesta fase a preparar-nos para encerrar um capítulo das nossas vidas, ou vários capítulos das nossas vidas, e estes capítulos são tão extensos ou tão vastos quanto a nossa percepção e a nossa imaginação consiga abraçar. Podemos estar a referir-nos ao ano passado, ao ano astrológico, que começou com a primavera do ano passado e que vai terminar com a próxima, e este é o último mês, a última lunação, o último mês de lua nova, que vamos ter para encerrar este ano, ou seja, tudo termina astrologicamente, na linguagem astrológica, tudo termina em Peixes, tudo se encerra em Peixes, e é isso que nós estamos a fazer, a encerrar um capítulo, uma jornada da nossa caminhada, ou possamos nós pensar desde o princípio da existência que, de certa forma, e pelas energias que temos nos céus presentes neste ano de 2025 e que nos vão acompanhar também no ano de 2026, energias que se estendem a uma vastidão muito mais larga do que um ano, muito mais larga do que a nossa pequena existência, e que de certa forma também nos precipitam para um certo culminar, para um certo encerramento, para um certo esvaziamento desta experiência, destes ciclos, que saibamos nós onde eles começam ou não. Então, com isto e com esta introdução, boa noite, bem-vinda, boa noite a todos, bem-vindos todos. Então, vamos começar talvez a partilhar o nosso mapa. Eu queria fazer uma coisa antes de partilhar, desculpem, já me estava a precipitar por aí afora. Eu queria convidar-nos, e porque estes momentos também, para já vou fechar janelas, que tenho janelas a mais abertas, estes nossos momentos, para além de serem momentos de conhecimento astrológico ou de partilha de ideias astrológicas ou de uma visão astrológica sobre determinados momentos ou determinadas fases da vida, mais do que isso, há uma intenção por trás. Há uma intenção de que estes encontros sirvam para nos ajudar também a sintonizar com energias dentro de nós, a sintonizar com a essência da nossa existência, da nossa vida, e como tal, ok, Luísa, deixaste de ouvir, é só Luísa ou mais alguém que está com dificuldades de som? Não, eu estou a ouvir bem, Ok, só ok, estou a responder a pessoas que querem entrar. ok. Aqui não estão a conseguir, tá, querida, Ok, desculpa. obrigada pela ajuda, querida Lúcia, obrigada. Então, Luísa, se permanecer a situação, convido-te talvez a experimentares encerrar e voltar a abrir a sessão, às vezes resolve, creio que possa ser o caso, está bem? Então, eu ia dizer que mais do que estes momentos serem momentos de partilha de palavras, de conhecimento, de informação, de pensamentos e reflexões, estes momentos são momentos de sintonização com a nossa energia, sintonização com a energia dos céus e de abertura, vamos dizer assim, a um novo ciclo que sempre começa, sempre que Sol e Lua se encontram no céu, há uma nova etapa da vida a acontecer, há uma nova semente da criação a acontecer. Já nos ouves, Luísa? Já está ok? Sim? Ok, ótimo, fantástico. Então,
há esta sintonização energética para além daquilo que se passa com o movimento das palavras e das ideias. E, como tal, eu gosto de começar estas sessões, apesar de não estarmos no momento exato da lua nova, é para prepará-la, que aqui estamos. Gosto de começar com, ou tenho vindo a fazê-lo, com a leitura da grande invocação, em forma de sintonização também com este propósito maior que é o nosso. Então, convido-vos, se quiserem, a encerrarem, a fecharem os vossos olhos ou a serenarem um pouco a vossa respiração, a correria que tivemos na antecedência para aqui chegar, que nos possamos sentar verdadeiramente aqui nesta roda de fogo e que possamos, mesmo que não saibamos dizê-la, que possamos sintonizar-nos com cada uma das palavras que eu vou invocar nesta grande invocação. Então, assim seja. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorna à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim seja. Ok, meus queridos, estabelecida a nossa intenção e verbalizada a nossa invocação, passa então à partilha do mapa de lua nova, para que nós a possamos preparar o melhor que saibamos e o melhor que possamos e o melhor que conseguirmos. Então, aqui está ele, grande para a gente o ver. Vou pôr também aqui um momento, ok? Este momento, então, para Portugal, que é a localização geográfica onde estou, vai acontecer na próxima sexta-feira, nas primeiras horas da próxima sexta-feira, para Portugal, à meia-noite e 44 minutos e 49 segundos, segundo aqui o Luna Astrology. E é um momento, como eu vos estava a dizer, altamente significativo, porque, bom, muito se fala por aí desse alinhamento planetário e muitas publicações por aí acontecem a falar deste grande acontecimento celeste que, de certa forma, não poderá ser visível com os nossos olhos, não é? Porque grande parte das energias não estão visíveis a olho nu. Então não será um alinhamento assim tão visível como alguns colegas já de certo também partilharam e fui lendo ao longo desta semana também essas partilhas, às vezes também dá vontade de as fazer aqui deste lado, mas não há assim tanto tempo para perder com essas minudências. Então nós vemos esta grande massa de planetas, todos alinhados, até Neptuno, ok, que já parece que está em Carneiro, mas não está, até Neptuno, todos eles estão em Peixes. O último signo do zodíaco é a Lua e o Sol, conjuntos no grau 9 e 40 de Peixes. Saturno, que está na sua marcha já direta, de há uns tempos para cá, no grau 20 de Peixes. É Mercúrio, que também está em Peixes e, por a sua vez, conjunta Saturno no grau 24. Conjunto também ao Nó de Norte, que já está em Peixes desde a lunação passada, no grau 28. E também no grau 28 o próprio Neptuno. Então temos cerca de 4, 5 planetas e um ponto significativo da observação astrológica, todos eles
em peixe, já vou falar um bocadinho mais deste ponto. E quando pensamos em peixes astrologicamente, pensamos que estamos a encerrar, como vos dizia no início, um grande capítulo, um capítulo tão vasto quanto a nossa visão o possa alcançar. E como vos dizia, podemos estar a falar da nossa vida, podemos estar a falar do último ano que experienciámos, podemos estar a falar da existência de toda a vida na Terra, podemos estar a falar de ciclos maiores ou mais pequenos, consoante a nossa abordagem, consoante a nossa capacidade de os abraçar e de os abranger. Significativo aqui pensar que estamos então entre tempos e ao mesmo tempo que eu vos mostrei estes planetas todos em peixes, nós percebemos que algumas energias, principalmente Vênus, já em Carneiro, Quiron em Carneiro e mais 4 planetas espalhados por outras zonas e setores do zodíaco, Urano, que permanece em Touro desde 2018 e que vai sair no próximo verão, Júpiter, que está em Gêmeos há cerca de fará um ano no verão e sairá para a energia de Caranguejo, e Plutão acabadinho de ingressar na energia de Aquário. Então vemos uns céus muito concentrados, de energia muito concentrada, com uma grande massa, e isto dá ênfase, dá energia adicional ao processo, esta massa de planetas focada e concentrada, principalmente na energia de peixe, e ali a Vênus e o Quiron na energia ao lado, na energia de Carneiro. Tudo muito concentrado para Portugal, numa casa muito significativa, casa 4, que é a casa associada à dimensão interior, associada à dimensão do mundo interior inconsciente, associada à dimensão das nossas raízes e das nossas, vamos dizer, da nossa ancestralidade, do nosso clã familiar, da nossa herança, de tudo aquilo que existiu antes de nós, mas não vou focalizar a casa, especialmente porque nem todas as pessoas nos estão a ouvir a partir de Portugal, ou não nos vão ouvir a partir de Portugal, então, consoante o ponto geográfico onde estejamos, isto varia, isto muda, e terá outro tipo de abordagem, e terá outro tipo de leitura. Vamos focar naquilo que é comum, até porque isto é uma reflexão muito engraçada. Nós tendemos a focar-nos naquilo que são as divergências, as diferenças, as dissonâncias, e temos pouca capacidade ou damos pouca atenção àquilo que nos mantém ou que partilhamos de comum. Então, se quisermos observar as diferenças em nós, na vida, as polarizações, as divisões, as multiplicidades de expressões da vida, nós vamos encontrar milhentas razões para nos diferenciarmos, para nos segregarmos, para nos separarmos, para nos distinguirmos uns dos outros. Se nós quisermos olhar e observar os pontos em comum, aquilo que converge, aquilo que é uno, aquilo que é inteiro, e já estou a falar de temas desta nossa lua nova, aquilo que é comum a todas as experiências, comum a todas as existências, comum a todos os reinos, comum a todas as vidas, nós aí encontramos um ponto de síntese, um ponto de foco, um ponto de unidade. E Peixes fala-nos desta unidade de vida que somos, independentemente das cores, independentemente das línguas, independentemente dos gostos, das preferências, das diferenças, das características individuais de cada vida, características individuais de cada existência. Independentemente de todas estas características, estamos todos reunidos num grande cosmos, estamos todos a viver num sistema, num planeta-mãe que chamamos Terra. Estamos todos a viver uma caminhada semelhante, uma caminhada eu vou dizer, com uma direção, com um propósito semelhante, com as suas, com as suas características e com as suas nuances que são distintas e diferentes entre cada um de nós. Então isto faz-me pensar na frase da marca, não, passando aqui a publicidade, na frase da marca de há uns anos, da United Colors of Benetton, que dizia todos diferentes, todos iguais, e Peixe chama-nos a esta consciência que somos todos diferentes, mas a um certo nível, perante uma
perspectiva maior, perante uma visão holística, perante um abraço maior de tudo o que é, nós estamos todos num lugar de comunhão e a partilhar algo em comum, que é indissociável, que é indivisível, que é uno e que é verdadeiramente, ah, verdadeiramente um. E esta é a consciência que nos é pedida, que nós, de certa forma, tenhamos em presença, que tenhamos debaixo da nossa observação, que tenhamos debaixo da nossa percepção do que é verdadeiramente a caminhada da nossa jornada, ah, esta consciência necessária para que nós possamos integrar o todo que faz parte e que o todo que faz parte é engraçado de certa forma, que possamos integrar esta visão mais inteira, mais plena, mais holística do que é verdadeiramente a jornada da nossa vida. Então, ao experienciarmos a etapa de peixes e com este convite muito especial desta lua nova a acontecer neste momento do planeta, neste momento das nossas vidas, todos os anos temos uma lua nova em peixes, mas nem todos os anos temos uma lua nova em peixes com o Senhor do Karma e o Senhor da unidade e da universalidade, ambos no mesmo signo. Nem todos os anos temos uma lua nova com estes dois senhores, refirma Saturno e a Neptuno em peixes. Nem todos os anos temos uma lua nova em peixes com o nó de norte, que é o ponto que representa, que dá o tom da evolução do próximo ciclo. Em peixes, junto a Neptuno. Então, o simbolismo deste momento que nós vivemos, o simbolismo deste mês de lunação, mas mais do que este mês de lunação, o simbolismo desta vida, deste momento da vida, deste tempo da vida na Terra que nós estamos a experienciar, é tremendamente abrangente, avassalador, enorme e impossível de traduzir para palavras. Pode-se sentir pela qualidade energética, mas não se pode filtrar pela mente, embora Mercúrio também esteja ali nesta conjunção com o nó de norte e com Neptuno. Então, por que é que eu digo isto? Porque, de certa forma, quando pensamos no nó de norte, que é este pontinho aqui, que tem estas duas bolinhas com um semicírculo a uni-las, com uma ponte a uni-las, este nó de norte representa, é um ponto, não é um planeta, não é um objeto que nós possamos olhar nos céus, é um ponto que está referenciado ou que é calculado a partir da elíptica, a partir da órbita, vamos dizer assim, do trânsito da Terra, do movimento da Terra em torno do Sol e do cruzamento deste movimento com o cruzamento da órbita lunar em torno da Terra. E a partir deste cruzamento surgem dois pontos. Um, que nós vemos no signo oposto, em Virgem, no grau 28, eles são um eixo, não é? Diametralmente oposto. Um que está referenciado com o passado, está associado àquilo que estamos a deixar para trás, às dimensões de passado que estamos a deixar para trás. É um lugar onde, de certa forma, não há mais nada para fazer, não há mais nada para crescer, se atingiu um auge, se atingiu um máximo, se atingiu um extremo. E o ponto oposto, o nó de norte, isto aqui eu me estou a referir como nó de norte, e que é conhecido como cauda, cabeça do dragão, whatever, de certa forma, a apontar-nos que a direção e o caminho evolutivo desta etapa, desta jornada da nossa existência, precisa de estar em convergência com aquilo que representa Neptuno em peixe. E Neptuno é o deus dos oceanos. E Neptuno está em casa. É o único signo onde Neptuno está em casa, é quando está em peixe. Ele está a fazer o seu trânsito por peixe há uns largos anos, creio que desde 2012, 2010, 2012, creio eu, salvo erro, mas é algo que vocês podem consultar facilmente online. Então, este trânsito longo de Neptuno pelas águas de peixes tem vindo gradualmente a encerrar um capítulo da nossa experiência, um capítulo que nos pede que nós possamos transcender as barreiras e as limitações da nossa vida polarizada, ou da nossa consciência de vida como
algo polarizado, porque não é fora que as assimetrias se esbatem, não é porque de repente somos todos iguais na forma, não é porque defendemos todos o mesmo credo, não é porque somos todos partidários da mesma cor política, não é porque todos defendemos uma mesma visão do mundo que nós somos unos, nós somos inteiros, nós caminhamos para esta unidade quando nós percebemos toda a diversidade que existe nas formas e nas expressões de vida na nossa experiência como partes integrantes de uma mesma realidade. Então, como tal, não há tal coisa como algo que não seja obra ou criação do divino nesta experiência. Tudo o que existe, tudo o que podemos ver, tudo o que podemos pensar, tudo o que podemos realizar, pertence a este todo, a esta criação una. Então, sempre que nós nos polarizamos com ideias, sempre que nós defendemos de certa forma, confrontamos outros ou expressões de vida com ideias diferentes, com formas diferentes, com expressões diferentes, sempre que nós nos polarizamos numa ideia fixa, até Mercúrio está ali, não é? Nesta grande caldeirada pisciana, de certa forma, nós criamos as divisões a partir da forma e do modo como escolhemos ver, dirigir, perceber a nossa vida. E como tal, sempre que nós dizemos é branco, não é preto, sempre que nós afirmamos isto é certo, isto é errado, sempre que nós escolhemos uma das partes, nós estamos a negar a outra. Sempre que nós escolhemos uma das nossas mãos, nós estamos a negar a outra. E elas fazem ambas parte deste sistema que é o nosso corpo físico, ok? Sempre que nós estamos a escolher, a dividir. E a mente faz isso, porque a mente precisa de compreender. Eu sempre entendo Mercúrio desta forma, porque é que Mercúrio é o planeta que rege as dinâmicas da mente. Eu sempre penso que Mercúrio tem esta função. Nós vimos com a tarefa de regressar e religar a nossa pequena vida à nossa grande vida, ou a nossa vida material à nossa vida imaterial, ou a dimensão da forma à dimensão do espírito. Nós vimos religar, nós vimos voltar versus uno, universo versus uno, de volta ao de volta à unidade. E esta unidade não vai existir porque de repente tudo é igual, todos pensam iguais, impingimos uma forma correta de fazer as coisas. Isso não é unidade. A unidade é a capacidade de amar toda a existência, abraçar toda a existência e perceber que tudo é composto da mesma matéria, da mesma energia, é tudo a mesma qualidade, é tudo o mesmo fogo, é tudo expressão e coloração diferente, como se fosse uma grande obra artística, e peixe tem muito que ver com a arte e com a beleza, como se fosse uma grande, como se fosse, porque é uma grande obra artística do Criador. Então, vamos refletir que as divisões que nós vemos plasmadas no mundo, elas existem pela nossa observação, elas existem pela nossa percepção, elas existem pela nossa mente, elas existem pela forma e o modo como nós compreendemos a vida. Então, vamos cuidar desta etapa de peixes, se aceitarem o desafio, a proposta, claro. Vamos cuidar desta etapa de peixes com a consciência que estamos aqui para abraçar tudo o que foi, tudo o que é e tudo o que virá a ser. E para abraçar também todas as múltiplas expressões desta existência e desta vida. E para compreender que não há outra coisa, porque por cada grau de zodíaco que nós afirmemos, há um grau de zodíaco contrário. Por cada energia, por cada simbolismo de um Sol no grau 9 e de uma Lua no grau 9 de Peixes, existe todo o simbolismo de um vazio, mas de algo de qualidade energética que existe no grau 9, e neste caso do mapa de Portugal é o meio do céu, no grau 9 de Virgem. Então, por cada sim existe o não, por cada
um grau de bom, existe um grau que possamos julgar de menos bom. Por cada grau de terra existe um grau de água, por cada grau de fogo existe um grau de ar. Nós somos, nós somos uma completude de uma grande controvérsia de sims e nãos, de existência e não existência, de contrariedades e polaridades, de regresso a uma certa unidade que só se faz pela consciência do todo, pela consciência do que é uno. Então, quando chegamos a peixes, eu sei que isto está uma grande confusão, mas é peixes, vocês sabem, peixes, aquilo que peixes mais têm dificuldade é de lidar com limites e com separações. Peixes é a água da unidade, os oceanos que a tudo abraçam. É a água mutável que vem diluir tudo o que é separatividade, que vem diluir tudo o que é divisão, tudo o que é fronteira, tudo o que é barreira, tudo o que é obstáculo. Vem diluir para quê? Para que regresse tudo à unidade do grande útero da criação, das grandes águas cósmicas que a tudo abraçam e unem, e para que daqui, desta grande dissolução, deste grande dilúvio, deste grande diluir da experiência antiga, da consciência antiga, da velha forma, da velha vida, para que do que se liberta destas formas, para que do que se liberta desta síntese, nós possamos reagrupar nova energia e semear a nova experiência, ou receber a semente da nova experiência, e essa vai ser recebida em carneiro. E vocês sabem que este ano e o próximo nós vamos ter toda esta influência da grande conjunção de Saturno e de Neptuno em Carneiro. Então, vamos dizer que, e há bocadinho focava o facto do nó de norte estar conjunto a Neptuno, vamos dizer que todos os planetas, e o Sol e Lua, que são luminares, e nós falamos deles como planetas na astrologia, Saturno, que é toda a energia da expressão da Saturno, que fala do grande compromisso. Vocês já ouviram dizer isto milhentas vezes. Saturno em peixe, o grande compromisso de alma, o compromisso da vida na matéria com um propósito que transcende a vida da matéria, com um propósito que transcende a vida das formas. O grande compromisso da alma, como eu lhe tenho chamado os últimos tempos. Então, Saturno, que é o senhor do karma e do tempo e da experiência na forma. Mercúrio, que é que é a mente, não é a grande mente que esperemos que nos leve lá, Mercúrio, que é a mente, que à partida está na sua forma original ligada à separatividade, porque precisa de compreender, era a ideia que eu estava a transmitir há bocado, porque precisa de entender. Sempre imagino Mercúrio a desmontar uma peça, a desmontar um candeeiro, a abrir uma máquina, a perceber como é que ela se forma, quantos parafusos tem, quantas engrenagens, e depois, na síntese, e depois, quando Mercúrio está em peixe, e depois, quando nós compreendemos que tudo aquilo é um, voltar a religar e a apertar cada um dos parafusos dessa grande engrenagem para que volte a estar una, inteira e funcional. Então, Mercúrio em peixes, que também está ao comando, ou de certa forma, sob a disposição, vamos dizer, de Neptuno, porque Neptuno é o único planeta dos que estão em peixes e é o único mesmo, não é? Que é o regente, vamos dizer, de toda, ou o dispositor de toda esta malta que está a caminhar no signo de peixe. Então, quem está em casa, quem tem o poder, de quem é a agenda, de quem é o ritmo, quem comanda o ritmo deste grande processo que nós estamos a viver é Neptuno. E o que quer Neptuno? Que nós possamos transcender os limites da separatividade, que nós possamos fazer pontes, que nós possamos perceber esta grande experiência da humanidade e da vida na Terra, ou até do cosmos, ou até do universo, como uma grande existência una, revestida de ínfimas partículas, ínfimas gotas d'água neste grande oceano. Então, cada um de nós é gota neste grande oceano, mas todos escorremos e corremos de regresso à unidade.
para voltar a pertencer ao oceano, ainda que momentaneamente nós nos evaporemos do grande oceano, vamos cair na terra como chuva, nos conheçamos como a pequena gota d'água que escorre da planta, da folha da planta, de volta à terra e que entranha na terra e de volta aos leitos da água, de volta aos, como é que se chamam? Aos rios, não era aos rios que eu queria dizer, mas de volta aos rios e de volta ao oceano. Assim somos nós, como uma pequena gota d'água dentro de um grande ecossistema. Então, perceber que, apesar desta pequena jornada que nós estamos a fazer, apesar desta pequena caminhada nossa, nós somos pertence de algo maior. E Neptuno pede isto, pede que nós possamos diluir as barreiras, as fronteiras, as divisões, as divergências, possamos, pelo menos dentro daquilo que é o nosso âmbito, aquilo que está nas nossas mãos fazer, e o que está nas nossas mãos fazer é o trabalho interior connosco próprios. Não é nada fora, não é porque forçamos os outros a verem como nós achamos que é correto, não é porque impingimos verdades dentro das cabeças e das mentes dos outros, é connosco mesmos, é dentro que nós estamos a fazer esse grande movimento de unidade. Ao mesmo tempo que fazemos este grande movimento rumo à unidade, precisamos de fazer um grande movimento também rumo à pacificação, à sanação, ao render e ao aceitar tudo o que foi, como também já aqui foi dito, ao render e ao aceitar todas as experiências e todas as dores que de certa forma transportamos em nós, porque só o amor é que volta a religar, e sempre que nós nos magoamos e sempre que nós, de certa forma, carregamos dores connosco, hum, carregamos trauma, carregamos peso, carregamos experiências magoadas, carregamos memórias dolorosas. Sempre que nós carregamos essas memórias connosco, nós carregamos algo que nos separa, nós carregamos algo que nos divide, separa do amor universal, separa no sentido em que nós nos segregamos, porque dói, nós nos afastamos, estou nomeadamente a pensar nos movimentos de Urano. Urano é o planeta que está associado à necessidade de uma certa libertação, de um certo fluxo, mas em certos momentos Urano é o que corta, Urano é o que rompe, em certos momentos, e quando dói normalmente nós desconectamos, nós retiramos de cena, e de certa forma quando pensamos neste circuito, pensamos que não há como fazer a próxima jornada das nossas vidas sem estarmos, sem colarmos os nossos pedaços, sem resgatarmos os nossos pedaços e as nossas partes. Então, tudo o que está a acontecer com peixes e todo o convite desta lunação está-nos a pedir que nós possamos fazer as pazes com o que foi, com tudo aquilo que não foi como esperávamos, como imaginávamos, como idealizávamos. Tudo isto é tema de peixes, não é? Peixe rege o sonho, rege a transcendência, de certa forma está associada a tudo o que é a capacidade de nós trazermos a beleza até este plano e de nós, de certa forma, sonharmos e aspirarmos com algo de mais belo, algo de mais transcendente, algo de mais maravilhoso, não é? Então, de certa maneira, também neste processo de sintonização com a unidade, nós vamos colecionando desilusões, e sempre que as colecionamos e sempre que colecionamos dores também e traumas com estes desapontamentos, de certa maneira nós vamos ficando partidos. E quando eu vos trazia a imagem de juntarmos os nossos pedaços, a imagem que surgia aqui é de uma técnica que os orientais têm, creio que na China, que quando algo, uma porcelana, uma louça, se partia, eles têm a técnica de voltar a colá-la com fio de ouro. Então, unir todos os pedaços com fio de ouro. E o fio de ouro aqui é representante da energia do amor, da energia da sabedoria, da energia da luz e da consciência. Então, com cada pedaço partido da nossa jornada, daqueles que nos lembramos e daqueles que nem sabemos, não é? Que transportamos em nós, na nossa
herança, não é? Na nossa herança genética, nas nossas vivências todas. Então, todos esses pedaços estão à espera que nós tenhamos a paciência e o cuidado com a qualidade mais refinada do ouro interior. E o ouro interior é o ouro da consciência, é o ouro associado à luz, não é? Que nós possamos trazer luz a cada um desses pedacinhos e voltar a unir o que um dia foi separado, voltar a juntar o que um dia, por alguma vicissitude da vida, por alguma incompreensão, foi quebrado, por algum desamor foi quebrado. Então, voltar ao um, voltar à unidade versus uno, é um movimento de amor, é um ato de amor. E Peixes fala-nos do amor não pessoal, do amor incondicional, do amor e da compaixão, do amor por todos nós, do amor por nós próprios, do amor por tudo o que podemos experienciar e por tudo o que existe ao nosso redor. E nós devemos ter, não devemos nada, é força de expressão, vocês sabem, nós não devemos nada. Nós fazemos aquilo que queremos e pagamos o preço e a consequência das nossas escolhas. E é assim, não há volta a dar. Os nossos atos e as nossas escolhas têm um preço e a isso chamamos Saturno, ou Saturno, como eu às vezes brinco. Então, de certa maneira, todo este processo está-nos a acordar para a necessidade de nós aplicarmos connosco esta técnica alquímica de selar as pontas partidas com fio de ouro e de podermos de uma vez por todas percebermos-nos como uma parte maior e ao pensar nisto tudo, nestas dores, eu penso precisamente no Kiran Carneiro, que são dores, que está aqui, gosto de apontar, não é? Do Kiran Carneiro, que está em quadratura nesta alunação com o seu regente, não é? Com Marte, que está em Caranguejo. E, de certa maneira, todas estas dores a que eu mencionava, e Peixes é este signo que, de certa forma, por ser água e por ser mutável e por ser as águas que a tudo abraçam e a tudo unem, nos põe em contacto com tudo o que é sensibilidade, não é? Que nos põe em contacto com, por certo, estão a sentir, estes tempos têm sido altamente sensíveis, as águas estão altamente ativadas e nós estamos altamente permeáveis às dimensões do sentir, da energia, do sentir psíquico. Estamos altamente. Peixes é a saudade, a eterna saudade. Portugal é um país, segundo consta, do signo de peixe com ascendente caranguejo. E Portugal é o único que tem aquela palavra intraduzível que se chama saudade. E saudade é aquela que eu não sei trazê-la de outra maneira, não é? Mas saudade é aquela energia que nos conecta a algo que nós sentimos que está longe e o qual sentimos muita falta, não é? E de certa maneira, estava eu a falar de Quirón encarnar em quadratura nesta lunação com Marte, e de certa maneira este trânsito que tem estado a acontecer de Marte em Caranguejo, que começou no Sol, falei-vos disto na Lua Nova passada, esta retrogradação, ele já não está retrógrado, não é? Mas Marte está em Caranguejo porque, quando chegou ao grau 6 de Leão, voltou para trás, não é? E começou a fazer um movimento de revisão. E o Marte nas águas, e convidei-vos à reflexão de que é precisamente a Lua e o Sol que regem estes dois signos onde o Marte está a fazer esta grande revisão. Nesta equação, Marte está a voltar no seu caminho direto e nesta Lua Nova já está, mas vai ainda fazê-lo de forma exata, a quadratura com este Quirón em Carneiro. E Quirón em Carneiro fala precisamente destas dores existenciais, fala precisamente da dor da existência separada na forma, da dor da queda de uma unidade perfeita que é Peixes, numa experiência que nos atira aparentemente para uma existência separada, para uma existência individualizada, para de repente estou fora do colo de Deus, de repente caí do colo de Deus e aterrei numa vida sozinho, não é? Longe de casa, longe da fonte, longe do lar, longe daquele lugar. Imaginem, as imagens começam a surgir, não é? Imaginem que quando estamos no útero da nossa mãe, quando estamos no ambiente uterino,
tudo o que precisamos nos chega sem que nós sintamos necessidade alguma. Isso é Peixes. Peixes é o lugar onde tudo está sempre presente a todo instante e onde representa, não é? Essas águas que nos nutrem de uma forma. Não há necessidade, não há nada, não há necessidade de nada, tudo é perfeito, é um ambiente uno, não há sensação de fome, não há sensação de frio, não há nada, está perfeito, não mexam, não estraguem, não é? E quando nós rompemos as águas uterinas e saímos para este mundo, para já saímos com dor, não é? Saímos pela agressividade marciana, saímos, é carneiro, é Marte, não é? Nascemos com o rasgar do ventre da nossa mãe, e assim que nos cortam o cordão umbilical, para já começamos logo a sentir dor, não é? Começamos logo, é difícil, é doloroso, segundo consta, a primeira respiração aqui, a primeira inspiração aqui é extremamente dolorosa, é o descolar do pulmão, mas começamos a perceber que temos frio, temos fome, precisamos de alguém que nos cuide, que nos alimente, que nos nutra, pelo menos numa fase inicial, e essa é a dor da separação existencial. E Kiran em Carneiro acorda-nos um pouco para a necessidade de nós cuidarmos dessa dor existencial, cuidarmos dessa dor da separação. O Kiran em Carneiro sofre dessa solidão, dessa separação, dessa percepção parcial de que estamos a fazer uma jornada ou que estamos sozinhos no mundo. E precisamos depois de caminhar as 12 etapas do zodíaco para chegarmos a Peixes e percebermos que afinal nunca estivemos sozinhos, que afinal estivemos sempre no colo de Deus, só que não tínhamos consciência disso. E para nos conhecermos como um todo, como uma unidade, tivemos que experienciar pelo nosso próprio pé e pelas nossas próprias mãos e pelo nosso próprio corpo físico cada uma das etapas do ser, do existir, do pensar, do sentir, do expressar, do servir, do amar, do transformar, do aprender e iluminar, do voltar a trabalhar para algo maior, do voltar, estou a correr os signos todos do zodíaco, de certa forma entrar em comunhão com os meus irmãos por algo que me transcende e do fazer a síntese tão própria da energia de peixe. Além de Neptuno, Peixes é regido por outro planeta. Peixes tem a regência dupla, a tradicional é Júpiter e a moderna é Neptuno. Júpiter aqui, que está em Gêmeos, e a moderna, porque são planetas que foram descobertos mais recentemente, Neptuno. Então, quando eu falava nesta síntese e neste voltar ao um, eu penso precisamente em Júpiter, que nos fala no apelo de religação, no apelo de religar, voltar a ligar tudo o que, de certa forma, as religiões representam no mundo, ou o que elas deveriam, entre aspas, novamente, representar, é uma via, é uma forma, é um conhecimento, é uma sabedoria pela qual nós podemos voltar a religar-nos com a fonte, a religar-nos com a casa, a religar-nos com o Pai, a religar-nos com a criação, a religar-nos de volta ao um, de volta ao uno, ok? E também, curiosamente, nesta lua nova, Júpiter está, um dos, não é, regentes de peixes, está em quadratura com esta lua nova. Ele está num signo onde não gosta de estar, ao contrário de Neptuno, que manda, não é? Que está potente, que está forte e que está conjunto ao nó de norte, ainda não passei as ideias todas que queria sobre isso. Júpiter não está assim tão confortável em Gêmeos, porque ele depende, quando está em Gêmeos, de Mercúrio, não é? Mas de Mercúrio, de momento, depende de Neptuno. Então vamos todos ter que parar a Neptuno. Porquê que Júpiter não gosta de estar em Gêmeos? Porque ele rege também Sagitário e Júpiter fala-nos de seguir uma direção, de buscar a verdade, de buscar o sentido, de buscar aquilo que verdadeiramente vale a pena
seguir como senda, como direção, como aspiração, como sentido maior para a nossa vida. E quando está em Gêmeos, ele está no mundo da mente. Gêmeos é regido por Mercúrio, está no mundo da mente e no mundo da multiplicidade das mentes e da multiplicidade de tudo o que cada um de nós traz ao mundo através do seu pensamento. Então vamos dizer que é o mundo da multiplicidade, uh, e cada um de nós tem uma, não é? Cada um de nós é um ser único neste nosso universo. Então, Júpiter, que busca a síntese e que busca a unidade e que busca. Eu sempre olho para o eixo de Gêmeos-Sagitário, não é? Como o eixo em que nós vamos da multiplicidade de possibilidades, de cores, de formas, para rumo a um caminho mais estreito, rumo a um caminho que é o nosso, não é? Nós podemos seguir 1001, porque existem muitos, mas há um que nos diz que ressoa mais com a nossa verdade. E Júpiter é esse buscador da verdade e buscador do sentido que nos pode voltar a religar, a religar. Então dizia, e Júpiter está diretamente ligado com as religiões, não é? E as religiões deveriam ser aquilo que nos põe em contacto com esta verdade, com esta síntese entre as várias expressões de vida. Pensamos nomeadamente noutra coisa. O outro signo, porque há dois signos regidos por Mercúrio, e Mercúrio é o planeta associado à mente, ok? O outro signo regido por Mercúrio é Virgem. É diferente, é o signo de Terra, Terra mutável também, mas é Mercúrio também que rege Virgem. E de certa forma, quando nós pensamos que o nó do Sul está num signo regido por Mercúrio e vemos que o nó do Norte está num signo regido por Neptuno, que está forte e potente nesta fase e particularmente neste mês, e vemos que é também regido por Júpiter, que está em tensão com esta lua nova, nós pensamos que o caminho que nos está a ser proposto, que a etapa que nos está a ser proposta, pede-nos mais uma vez, também não é a primeira vez que digo isto, que nós possamos render as dimensões da nossa mente separativa, vamos dizer, da mente que separa para compreender, da mente racional, da mente de mente, da mente que divide para compreender, que nós possamos render as dimensões partidas da nossa percepção do mundo a algo que possa simbolizar a transcendência e a unidade. Então nós estamos mesmo neste portal, vamos dizer assim, de síntese, de finalização, de enxaguamento das nossas experiências e das nossas vivências até aqui, neste momento que nos pede consciência, que nos pede iluminação, que nos pede a capacidade de nós transcendermos a pequenez daquilo que os nossos olhos físicos veem e que possamos ligar-nos aos nossos olhos maiores. E olhem que bonito, vemos Urano a fazer um sextil com Saturno, com Mercúrio e também com o nó de norte e com Neptuno nesta lua nova. Urano é esta mente una, é a oitava superior de Mercúrio. Mercúrio é a mente dos dois hemisférios, esquerdo e direito, não é? Urano é a mente que faz a ponte entre os dois hemisférios e que nos permite ver mais longe, que nos permite ver com mais alcance, que nos permite ver além do aparente, que nos permite ver além do visível. Urano é o apelo de alargar as vistas e ver com os olhos não só da mente, mas com os olhos da intuição e os olhos da percepção. É a mente superior em nós. E vemos este bonito sextil aqui a acontecer de Urano com este Saturno, com este Mercúrio, com este nó de norte e com este Neptuno. Então, bonito de pensarmos nisto. Vemos as tensões de Júpiter, não conclui o raciocínio, e porque é regido por Mercúrio, percebemos que para honrar a proposta desta lua nova, nós precisamos, de certa forma, fazer ajustes nesta nossa relação com a verdade
e com aquilo, com a nova semente que nos está, a verdade que transportamos em nós e com a semente que nos está a ser proposta nesta lunação. Vou trazer-vos, creio eu, não a tinha procurado antes, mas vou trazer-vos a imagem. Vou trazer-vos a imagem do grau sabino desta lua nova. É o grau número 10, porque, de certa forma, os graus sabinos ou sabeus, eu digo sempre também, não é? Pedem-nos que nós os possamos ler desta forma, sempre que o grau não é exato, não é 00, é 9 e 1 segundo, minutos, não é? Sempre que o grau é um pouquinho avançado, nós lemos o grau seguinte. Então, a imagem que temos para esta semente que nos está a ser dispensada nesta lua nova, com tantos destes planetas em fim de ciclo, nomeadamente o planeta da experiência no concreto e do karma, o planeta da mente e o planeta do absoluto e da unidade de vida, incluindo Nó de Norte, não é? Todos eles e a Lua e o Sol, a consciência e, de certa forma, o receptivo em nós, o feminino e o masculino em nós, não é? Como receptivo, a receber as sementes do fogo, as sementes do espírito, todos eles a prepararem um belo fim de ciclo, o encerrar do pano, para nos prepararmos de uma forma mais aberta, mais disponível, eu vou dizer vazia do velho ciclo, vazia daquilo que carregamos na última experiência, para que possamos encetar uma nova jornada a partir do zero, a partir este grande reset, a partir de um novo lugar e não contaminados com a experiência não redimida do passado, do longo passado e do curto passado, do passado da nossa vida, mas do passado de toda a existência. Então a imagem que chega diz: o aviador navega pelo céu, senhor de regiões, desculpem, elevadas. A síntese desta imagem aparece a dizer o seguinte: transcendência dos problemas normais, obtenção de responsabilidades celestiais, consumação dos ideais mais elevados, coroação. Vou trazer a imagem do outro, isto é na Astrologia da Personalidade, do Dane Rudyard. Vou trazer a imagem do outro livro que está em castelhano, a ver se eu consigo traduzir bem, só porque a frasezinha por baixo traz um nível diferente de clareza, semelhante, mas com uns pozinhos diferentes, e vamos trazê-la também porque pode acrescentar. E a imagem em castelhano diz, ou em espanhol, diz: um aviador prossegue a sua viagem voando através das nuvens que obscurecem a terra. E a nota-chave deste símbolo diz: a capacidade do homem para desenvolver poderes e habilidades que, transcendendo as limitações naturais, lhe permitem operar em reinos mental-espirituais. Em reinos mental-espirituais. Então, o que estamos a ter? Um grande upgrade das nossas mentes. O que estamos a ter? A capacidade de fazer um grande salto de consciência em relação à maneira como, e a mente é tudo. No princípio era o verbo, nós criamos a partir da mente, Deus cria a partir da mente. Então, de certa maneira, as realidades que nós afirmamos viver nascem da nossa mente. Se a mente não se rende, se a mente não faz a síntese, se somos escravizados pela mente polarizada, nunca a unidade, nunca o amor, nunca a síntese será uma realidade para nós. Então, o grande apelo desta nossa lua nova vem com esta necessidade de nós fazermos as pontes, semearmos o amor. O que é isto de semear o amor? É fazer pontes, não é beijinhos e abraços e afetos por todo lado. Isso também pode fazer parte. O amor é a capacidade de não dividir, não excluir, não separar, não apartar, não distinguir. A um certo nível é tudo um, brancos e pretos, e não estou a falar de pessoas, estou a falar de qualidades, cores, dia e noite, tudo em nós é um, esquerdo, direito, ok? Tudo, as nossas mãos, ambas precisam de estar a funcionar, ambas precisam de manusear a matéria, uma com a sua sensibilidade própria da generosidade do dar e a outra com a capacidade própria do receber. Uma mão dá e a outra recebe.
uma mão pertence ao lado do inconsciente subjetivo, da sensibilidade, e a outra é a mão ativa, aquela que constrói, aquela que batalha, aquela que trava as lutas. E falo de lutas connosco próprios, lutas para transcendermos a nossa própria pequenez, a nossa própria inconsciência. Precisamos de nos observar, precisamos de nos perceber a viver as nossas próprias vidas e a criar. Não existe bom nem mau, amores. Quem criou o bom e o mau foram os homens e as mentes dos homens e as mentes separativas. Tudo o que existe é criação de Deus. Fomos nós que fizemos a asneira, somos nós que a temos que consertar. Fomos nós que semeámos a discórdia, somos nós que temos que voltar a unir. Ok, uma mensagem no chat, desculpa. Ok, querida Margarida, obrigada. Somos nós. Eu sempre me lembro da Maria Flávia, eu sabia que ela hoje vinha comigo para a sessão. Eu sempre me lembro da Maria Flávia a contar a fazer a contar esta história. Eu não sei trazer como ela a trazia, mas ela dizia: no princípio era um, e o um é peixes, e a unidade pisciana. Okay? No princípio era um. E ainda hoje falava nesta brecha cósmica, não é? A brecha por onde a luz escorre. E, de certa forma, esta unidade cindiu por alguma razão que nos transcende e desconhecemos. Mas isto é falado em todas as tradições e sabedorias antigas. E esta unidade cindiu e criou a dualidade e criou a divisão. E desta divisão, o ser humano é o número 3. Nós vivemos entre o céu e a terra. Nós vivemos entre polaridades, nós vivemos entre dualidades, nós vivemos num mundo que não tem como não ter dualidades. A única via para a unidade é o número 3, que é o filho que nasce do pai e da mãe, não é? A única via para a unidade é o filho, é o 3, que está associado à mente, Mercúrio rege casa 3, que está associado ao pensamento, que está associado, de certa maneira, à função do homem aqui, como polo de religação entre a unidade cindida, entre o espírito e a forma, entre a terra e o céu, entre as dualidades entre o masculino e o feminino em nós. E isto faz-se pelo processo da mente. É a mente que cria a divisão, é a mente que cria toda a separação. Então, meus amores, perante este mês lunar, perante esta etapa do ano em que nós sabemos que estamos a despedir-nos do velho ciclo, é um finalizar da última primavera, é um preparar para a nossa própria primavera e a nossa próxima primavera. E saibam que ela é uma primavera para toda a humanidade e para toda a criação, porque temos o planeta do tempo e do karma e da forma e da experiência. Saturno, o planeta que nos obriga a pagar o preço da experiência. E por alguma razão nós aqui estamos, porque viemos experimentar na forma como é que é ser Deus. Faço uma sugestão. Leiam, se quiserem, um pequeno texto, circula pela internet, circula com facilidade, encontram-no com facilidade, que se chama A Pequena Alma. Nunca sei dizer o nome do autor, qualquer coisa como Neil Donald Walsh. Vocês buscam A Pequena Alma, vocês vão encontrar, alguns de vós já conhecem. Este texto fala-nos de uma caricatura, uma pequena jornada da alma que se quer conhecer que se quer conhecer a si própria. E essa alma pede a Deus para vir experienciar-se ou para se vir conhecer, e para se vir conhecer ela vem para a experiência da forma. Então, cartografa, representa, caracteriza muito bem o que eu estou aqui a querer dizer. Nós estamos aqui neste processo para nos experienciarmos como seres divinos num percurso humano, numa jornada humana. É um pouco isso que Kiran representa, no meu entender. Quando eu penso em Kiran, ainda hoje também falava disto, quando eu penso em Kiran e penso que da mitologia grega ele surge como o centauro, metade homem, metade o humano, não é? E também de Sagitário, a imagem é o centauro,
não é? Um dos símbolos de Sagitário é o centauro, com uma seta bem dirigida, não é? Sabe para onde vai, sabe para onde quer ir. Esta imagem do centauro traz-nos a percepção de que nós somos um misto entre o animal irracional que um dia fomos e a energia de divino que transportamos em nós. E, de certa maneira, todos nós estamos aqui para fazer uma jornada de síntese entre estas duas partes, de síntese entre estes dois lados, de certa forma, para redimir a nossa natureza irracional a uma, ou para transcender, vamos trazer outra palavra, para transcender a nossa natureza racional, irracional e ligada à nossa experiência forma animal, não é? Para a nossa natureza divina ou aquilo que deveria ser a nossa natureza humana. No entanto, a natureza humana ainda está longe de ser a divina, porque se não estivesse, nós não teríamos no mundo o tipo de expressões e de formas que nós temos, como a guerra, a fome, a escassez, a posse dos recursos da terra e dos dinheiros da terra por 1% da humanidade e a capacidade de caminharmos ao lado de irmãos que não têm nada, como se nada fosse. Então, a humanidade ainda não está nesse lugar que nós estamos aqui a evocar como seria o lugar do divino em nós, o lugar da humanidade em nós. E a humanidade está a ter a proposta e a oportunidade de caminhar para esse lugar, de caminhar ou de construir um pouco mais dessa verdadeira humanidade. Por isso temos Plutão aqui em Aquário a fazer também a sua magia ao longo dos próximos 20 anos, enquanto ele estiver em Aquário. E temos-lo bem ligado, olhem outra vez, não é? Temos-lo bem ligado também com o nó de norte, apesar do grau mais avançado, né? Ele está em ar e de certa forma aqui, mas está bem ligado, tem um sextil, não exato, mas é um sextil muito próximo, com o nó de norte, com Mercúrio, e com Saturno já é um bocadinho esticado, mas como é uma conjunção, podemos, como é um stellium, podemos considerá-lo de certa forma, este sextil, a falarmos também de toda esta transformação que é preciso operar nas nossas vidas e que, de certa maneira, não é que nós tenhamos que fazer isto, não é que nós tenhamos que tomar isto como a verdade, é que a vida vai caminhar para moldes que se nós não. A vida vai caminhar para tempos e está a caminhar para tempos que se nós não tivermos a nossa bandeira bem içada e o nosso coração bem ao alto, ou se nós não soubermos bem a razão pela qual estamos aqui a caminhar, ou o que é que estamos a trazer à vida com este nosso caminhar, é possível que demos por nós um pouco perdidos no meio do caos da primeira etapa deste ciclo que está a dissolver a velha vida, os velhos modos de vida, os velhos objetivos de vida, os velhos propósitos de vida, e acredito que a próxima etapa nos traga, se nós formos capazes de a construir, uma expressão muito diferente daquilo que é viver em comunidade, em humanidade e em amor aqui na Terra. Então, fiquemos com esta referência, já estou a passar um bocadinho da hora, ficamos com esta referência de que precisamos de fazer ajustes e temos por isso as quadraturas de Marte à Vênus e a Quiron, precisamos de fazer ajustes na nossa na maneira como nós estamos a caminhar a nossa vida e na maneira como nós nos sentimos parte desta unidade e nas batalhas que nós escolhemos, volto a dizer, nas batalhas que nós escolhemos travar nesta vida, porque de certa maneira, se nós quisermos batalhas, ou se nós quisermos andar em combate, nós vamos encontrar muitas razões para andarmos em combate, mas se nós escolhermos fazer a paz, nós também vamos encontrar muitas razões para a fazer. E a paz não se faz fora, volto a dizer, a paz faz-se dentro, quando nós encontramos o equilíbrio e quando nós encontramos a unidade e o ponto de serenidade dentro de nós. Ainda hoje também falava isto numa sessão que estive a fazer também esta tarde. A vida não vai ficar perfeita ao redor.
penso nomeadamente aqui em Virgem, a vida não vai, aliás, a vida é perfeita como é, não é? Ela não vai ficar perfeita fora só para se acomodar à nossa exigência e à nossa necessidade. Nós é que precisamos de encontrar uma via de estar em equilíbrio e em perfeição para com ela, em aceitação para com ela e a trabalhar para a transformar e a moldar naquilo que nós aspiremos que ela seja. Isto evoca por tudo em mim a imagem de Virgem, porque em Virgem nós desejaríamos a perfeição e criticamos a imperfeição e temos uma certa resistência a tudo aquilo que não é perfeito aos nossos olhos. De certa forma, sofremos por não encontrar a perfeição. Eu já me ia embora e faltava trazer isto. Sofremos por não encontrar este nível de perfeição. Mas a função de Virgem não é apontar a imperfeição, nem criticar o que não está bem feito. A função de Virgem é perceber que estamos todos em caminho, estamos todos a caminho e estamos todos a aperfeiçoar-nos e que as condições são as ideais e as perfeitas para esse aperfeiçoamento e à medida que o espírito da boa vontade está-se a aperfeiçoar, o apelo de Virgem é que possa servir. Em Virgem nós temos todo o sofrimento que carregamos, é um eixo muito associado à energia do Cristo, não é? E àquilo que nos proclamam certas religiões, mas que de certa forma o objetivo não é continuar no sofrimento. A vida não tem que ser um sofrimento pegado. O que é o sofrimento? É o não entendimento do caminho que nós temos que caminhar. O sofrimento vem porque nós não aceitamos, porque nós não amamos e porque nós não fazemos de boa vontade aquilo que viemos aqui fazer. Então, de certa maneira, o antídoto para o sofrimento é o caminhar a nossa jornada com boa vontade, é o sermos bons meninos e caminharmos o caminho que nos foi dado a caminhar ou que foi escolhido por nós, sabe Deus, não é? Caminharmos o caminho das pedras, o caminho que nos dói, o caminho que não vai ser mais fácil só porque nós hum, escolhemos, não é? Fica mais fácil quando nós juntamos a nossa pequena vida à grande vida e aceitamos caminhar o caminho das pedras com aquilo que temos, com aquilo que sabemos, mas de boa vontade. De livre e boa vontade. Porque estamos aqui porque escolhemos estar aqui. E digo-vos mais, e já me ouviram também dizer isto, é uma benção estarmos a viver estes tempos. E só está aqui quem escolheu estar. Quem não escolheu está-se a despedir e está a transitar para outro nível, para outra vida, para outro estágio de vida. Então, pensar que nós durante 1 ano e meio vamos ter os nodos lunares a transitar, e até o verão de 2026, a transitar por peixes e a puxar toda esta energia do signo de Virgem, de forma a que cada um de nós possa aceitar o seu caminho, possa aceitar a sua jornada, por mais difícil que ela seja, com tudo o que tem, com todo o espírito de boa vontade e servir efetivamente a grande vida maior que nós próprios e acrescentar a sua beleza e a sua visão de perfeição. Eu vou corrigir, não é a sua visão de perfeição, é acrescentarmos ao mundo aquilo que nós gostaríamos de ter encontrado quando aqui chegamos. Porque somos nós que vamos construir um mundo novo, somos nós que estamos a selar os pedaços desta fina porcelana com o ouro da nossa consciência e a tornar uma peça sem função em algo útil e de serviço, somos nós que estamos aqui para fazer esta jornada e este caminho. E, meus amores, os céus estão a conspirar connosco, mas não vamos lá se continuarmos a perseguir os objetivos da velha vida. Já todos percebemos que a realização, o sucesso, a alegria e a felicidade não vêm do ter, vêm do ser. O mundo ainda está a transformar-se. Não é logo que nós vemos as sementes e os frutos do nosso trabalho. Precisamos de ter perseverança, precisamos de ter fé, precisamos de ter confiança, precisamos de ter a nossa centelha de vida precisa de estar muito bem conectada com o essencial e com a fonte e com o nosso eu superior, para que nós não desesperemos perante a diluição do velho mundo.
há uns anos, um irmão querido, amigo meu, com quem tenho aprendido muito e estudado muito a astrologia, mas mais do que estudado a astrologia, eu tenho aprendido como ser humano e tenho feito experiências de consciência tremendas que me chegaram através dele também e dos que com ele trabalham. E há uns anos, um irmão querido, creio que estávamos em 2012, quando ele começou a falar de Neptuno em Peixes, e ele evocava a imagem da arca, a arca de Noé, e dizia que tínhamos todos, e graças a Deus que eu ouvi nessa altura, tínhamos todos que construir uma arca para navegar os próximos tempos, para navegar os próximos anos. E o construir desta arca, o construir desta ligação com a nossa grande vida, com a nossa vida maior. Eu não sei trazer por outras palavras, é o construir esta ligação com o espírito em nós, o construir esta ligação com o fogo em nós, o construir esta ligação com aquela parte de nós que sabe, querida Lucilena, que não viemos aqui só para comer bifes e batatas fritas, como a querida Lucilena me disse há uns tempos num encontro nosso. Então, não viemos aqui só para comer bifes e batatas fritas, também podemos fazê-lo, mas viemos aqui com um propósito maior. E como evocava este meu querido irmão há uns anos, esta imagem da arca, nós estamos perante este momento que simbolicamente é o grande dilúvio da Arca de Noé, e onde, de certa forma, toda a velha forma, experiência e vida está a passar por um processo de diluição, de finalização, de encerramento, de culminar. Não dá mais. O ciclo da vida, o tempo que havia para nós levarmos a experiência da matéria à sua exacerbação, ao seu limite, bateu no fundo, não tem mais nada para dar. Estar daqui para a frente a tentar continuar com os mesmos métodos, objetivos, moldes ideais de vida, a navegar as águas do futuro, não vai trazer sucesso. Pelo contrário, talvez até traga a extinção, talvez até traga o fim disto tudo, sabe Deus? Não quero ser profeta da desgraça, mas não sabemos o que vem. Sabemos que algo de muito novo está a chegar e que esta consciência precisa de ser recebida por todos nós, porque somos nós que a vamos criar no mundo, porque somos nós que estamos aqui para imprimir a qualidade da nossa existência, do nosso coração, da nossa consciência na vida, não porque impingimos aos outros, mas porque emanamos essa qualidade, porque emanamos essa paz. Creio que era o Thich Nhat Hanh, nunca sei dizer, que fazia a paz enquanto mexia o seu chá, porque era essa a intenção, porque era essa a sua intenção. Então não podemos fazer a paz enquanto lavamos os dentes, ou enquanto escovamos o cabelo, ou enquanto tomamos café ou vamos comprar pão. Porque é que nós temos que fazer a guerra? Observem-se, onde é que observemo-nos, porque também estou incluída na equação. Onde é que nós criamos a guerra? Onde é que nós criamos o conflito? Observemos a forma como nós caminhamos no mundo, como nós nos dirigimos ao outro irmão, como nós defendemos e afirmamos as nossas ideias, como nós julgamos o que nós não temos como saber, porque nós vivemos um mundo tridimensional e vemos só parte da equação. Nem eu olhar para estes céus, ligada sabe Deus aonde, com a capacidade de traduzir algumas das palavras e das mensagens que capto, nem eu consigo, nem eu nem ninguém, acho eu, conseguimos transmitir os 360 graus de simbolismo que está contido nesta mandala e nesta representação. Nós não vemos a totalidade, nós vemos partes. Como é que nós sabemos? Nós só podemos entregar e confiar, como manda a boa energia de peixe. Por outro lado, e desculpem, eu vou-me arrastar um bocadinho mais, porque eu tenho esta deformação. Eu gosto de falar nas energias no seu potencial mais luminoso, mas às vezes não falar no potencial de falhar, de menos luminoso ou da divergência, da dissonância daquela energia, também impede que nós as possamos reconhecer. Então eu tenho esta deformação minha que me leva a passar só o belo,
porque de certa forma é isso que eu também aspiro a trazer ao mundo, então para quê fazer o contrário? Mas ainda assim dizer-vos que também em peixes, também nesta energia, cabe toda a alienação, todo o escapismo, toda a depressão, toda a fuga à realidade, toda a fuga ah, para um lugar dentro das nossas mentes ou dentro das nossas vidas, de escapismo e de derrotismo e de desistência e de apatia. Então, o que temos aqui em gestação é um potencial de uma vida nova, ao mesmo tempo que alguns de nós também podem estar a viver isto como uma grande, ah, uma grande caldeirada de vibes menos luminosas e menos produtivas na nossa vida. Então, se estamos deprimidos, se estamos desiludidos, se estamos sem rumo, se estamos sem sentido, nós precisamos de conectar com aquilo que em nós sabe. E o que em nós sabe é o coração. E o coração e o nosso fogo interno. Então, nós precisamos de religar, recordem, religar a esta religar o fio condutor que anima as nossas vidas e por onde desce toda a vida até nós e através de nós, ok? Então eu não me vou alongar muito mais, mas para ficarem com esta imagem que também nem tudo é luz, não é? Nem tudo é a maneira como nós vamos viver este ciclo e já vos tentei transmitir isto, a maneira como nós vamos viver este ciclo e a maneira como nós vamos dar sentido e propósito à nossa vida e a maneira como nós vamos receber este novo ciclo que se abre para nós em 2025 e em 2026 da conjunção Saturno-Neptuno em Carneiro, a maneira como nós vamos criar isto ressoa, responde, é efetivamente, está diretamente ligada à qualidade e à vibração que transportamos em nós. Nós precisamos de cuidar dentro para que isso seja uma realidade fora. Não é porque vamos ao domingo bater com a mão no peito à missa e respirar paz e amor, não é porque meditamos 12 horas por dia, não é porque fazemos yoga 50 vezes por semana. Nós podemos estar em paz, em amor e nesta vibração, eu vou-lhe chamar amorosa, e não saber nada de astrologia, de espiritualidade, de sabedoria antiga, de não termos nenhum mestre, não termos nenhum guia, entre aspas, temos muitos guias sempre. Nós podemos não saber nada disto e ainda assim ter o nosso coração no lugar e ter a nossa vida assente no fogo, assente no bem, assente naquilo que verdadeiramente tem qualidade e qualidade magnética para agregar a vida. Então, não é porque nós fazemos muitas coisas inspiradas e elevadas que nós estamos a fazer o bom caminho. Nós estamos a fazer o bom caminho quando dentro de nós, o que pulsa através de nós, através das nossas palavras, através dos nossos encontros, através da nossa vida, quando aquilo que pulsa através de nós tem a qualidade e a vibração do amor, tem a qualidade e a vibração daquilo que religa e que une, ok? Então, meus amores, desculpem que me estendi um bom pouco, vou interromper com compartilhamento, vocês sabem que a mensagem seria infinita, não é? Eu conseguiria continuar aqui a fazer escorrer palavras, mas não são precisas mais, já existiram muitas. Vou fazer o procedimento da praxe. Vou pedir aos céus e ao universo que façam descer uma síntese em forma de carta para que possa ancorar aqui a energia deste nosso trabalho e para que possamos levar connosco esta imagem que possa chegar para nos inspirar e para nos guiar. Então, a imagem e a carta que nos sai fala do mundo inferior e é a carta número 31. Não consegue ver bem, isto desfoca. Ok, não, pior, 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 pior. Pronto. É uma carta muito bonita,
escura, bastante escura, é o mundo inferior, com algumas luzinhas ali semeadas, algo que parece uma fonte de água cristalina e um coração ali também desenhado. Nunca vos descrevi as outras cartas. E tem outros pormenores que eu agora assim de repente não consigo trazer. Mas o mais importante é que no meio desta noite escura existem pequenos pontos cintilantes e uma fonte de água que flui com águas cristalinas. E agora vou tentar fazer o melhor na minha tradução em castelhano, em espanholito, que nunca estudei e que não sei e que faço o melhor que sei, e a vida não nos pede mais do que isso. A vida pede-nos que nós façamos o melhor que sabemos. Ela não permite é que a gente faça abaixo daquilo que sabemos ou que faça ao lado daquilo que sabemos. Aí vem o karma e traz a consequência. Então, o significado. O mundo inferior encerra os tesouros escondidos da humanidade. É o lugar de trevas ricas e fecundas, no qual podemos encontrar aquelas partes desfavorecidas de nós mesmos e os aspectos abandonados da nossa psique. O mundo inferior é o lugar reservado aos nossos ancestrais, no qual descobrimos os dons e as lições do passado. É o reino do inconsciente coletivo. Ali, energia pura é a nossa fonte de poder pessoal. Não, saltei, desculpem. Ali é onde podemos encontrar-nos com os nossos demónios e transformá-los em energia pura. É uma fonte de poder pessoal. A interpretação desta carta diz o seguinte: é hora de que desenterre os seus tesouros escondidos. Não se inferiorize para que outras pessoas o amem ou o aceitem. Busque a luz das pedras preciosas que guarda no seu coração, escondidas de todo o mundo e de si mesmo. É hora de honrar o seu passado, refazer a sua vida, refazer a sua vida como uma busca heroica, ok? É hora de honrar o seu passado e refazer a sua vida como uma busca heroica. Viajando pelo mundo de baixo, receberá todos os dons dos seus ancestrais, as provas que tiveram que passar, a forma pelas quais foram feridos e na qual viveram e morreram. A forma pela qual foram feridos e na qual viveram e a forma na qual morreram se tornarão beneficiosas, se tornarão benéficas. Esta é a interpretação. Então, basicamente, estamos num momento de trevas, estamos num momento que pode ser algo escuro, estamos num momento que nos traz estes fins de ciclo e que nos traz a conexão com estes passados, com este passado e com os nossos ancestrais, e num momento que nos pede que nós façamos das nossas dores poder, dos nossos tesouros escondidos, que os possamos trazer à vida, que os possamos trazer ao uso, que nós possamos nos conectar com a energia. E recordem que esta lua nova acontecia na casa 4 e que tínhamos aquela quadratura de Marte com Quiron, Marte que está em Caranguejo. Marte em Caranguejo é, de certa forma, esta investida, esta batalha rumo ao inconsciente em nós, rumo ao que está desconhecido e que é desconhecido de nós próprios, rumo às águas inconscientes em nós, de forma a que nós possamos renascer, que nós possamos ressurgir com todos esses dons que resgatamos debaixo das águas turvas, debaixo da noite escura, no mundo inferior. Ok, meus amores? Obrigada muito por este encontro, obrigada muito por esta oportunidade, obrigada muito pela energia, pela paciência, por tudo, e um bom mês, uma boa caminhada, uma boa jornada, gratidão imensa, mil bênçãos, e já nos encontramos, se Deus quiser, na próxima lua nova.
Um grande bem-ajam. Obrigada.